Mateus capítulo 16, versículo 24, e diz assim a palavra do Senhor: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nessa noite de terça-feira, 8:30 da noite, nós estamos aqui reunidos com um propósito, que é adorar ao Senhor. E nesse momento queremos adorar ao Senhor, refletindo sobre as suas palavras, refletindo sobre aquilo que o Senhor disse para a gente. Então, que o nosso coração esteja aberto a escutar aquilo que o Senhor tem a nos dizer, e que essa palavra que será ouvida, que será refletida por nós, encontre raiz nos nossos corações. Não deixe que a gente saia por aquela porta sem nesse momento ter um encontro com a vontade de Jesus. Que nesse momento nós possamos ser poderosamente impactados pelo Teu Evangelho, pelas Tuas palavras. É isso que nós oramos, é isso que nós pedimos, em nome do Senhor Cristo Jesus, e amém. Pode se assentar, meu irmão, pode se assentar, minha irmã. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Uma boa noite para você, muito obrigado pela presença, espero que você tenha tido uma ótima terça-feira na presença do Senhor. Os dias estão passando cada vez rápido, já está no fim do mês de fevereiro, já vamos para março, já é abril, já estamos em dezembro de novo, e lá se foi mais um ano. E nesse ano que passa tão rápido, nesses dias que escurecem, mesmo no verão, tão depressa, uma coisa é necessário: que a gente entenda aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Porque se a vida passa tão rápido, se a gente demora para entender aquilo que Deus quer da gente, a gente passa a perder muito mais tempo do que deveríamos. E justamente nesse assunto, respondendo essa pergunta sobre o que Deus quer de mim, o que Deus quer da minha vida, qual que é o propósito de Deus para mim, que esse texto, Mateus 16, 24, vem a responder essa incrível pergunta com essa resposta que é o título da mensagem dessa noite, que é ser discípulo de Jesus. O discipulado, ele é um chamado radical, e aqui em Mateus 16, 24, Jesus ele vai estabelecer 3 requisitos, 3 exigências de como se tornar discípulo de Jesus. Mas como isso funciona na prática? Como isso funciona na segunda-feira da nossa semana? Como isso funciona no nosso dia a dia? E em primeiro lugar, não que os outros sejam menos importantes, mas dando mais importância ainda para esse texto, é que sem esse texto, sem essas exigências, você nunca será um discípulo de Jesus. Sem passar por esse crivo que Jesus apresenta nesse texto, seremos bons crentes, mas não discípulos. Seremos uma igreja bonita, mas não uma igreja de Jesus. Seremos pessoas felizes, pessoas talvez até satisfeitas, mas discípulos de Jesus não. Porque somente é discípulo de Cristo aquele que passa por aquilo que Jesus indicou nesse texto que nós lemos. E a gente vive nessa época de cristianismo diluído. Eu não sei se todos vocês escutaram a frase de um coach que está bombando nas redes sociais, que ele no meio de uma pregação, bem entre aspas mesmo, diz que se Deus deixou você provar, se Deus deixou você ver, se Deus deixou você experimentar, é porque aquilo é seu. E nesse evangelho, coach, autoajuda, triunfalista e vitorioso, o que é ser discípulo de Jesus tem sido diminuído cada vez, a ponto que o que tem crescido é realizar os meus sonhos e receber os meus desejos. E contra essa frase desse coach, eu imagino Moisés,
que lá do monte Horebe, se eu não me engano, olhou a terra prometida, mas não entrou. Ou Abraão, que olhou para as estrelas, escutou a promessa de Deus, mas nunca chegou a ver a descendência incontável. Ou Eva, que recebeu uma promessa que o descendente pisaria a cabeça da serpente, mas morreu sem ver este descendente. É como diz em Hebreus 11, muitos vivem sem atingir as promessas, ou seja, há um evangelho mentiroso à solta, há um evangelho diluído, onde cada vez mais essa ideia de ser discípulo de Jesus, de acordo com as exigências que nós lemos, tem sido substituído por um Jesus que quer te fazer tão somente feliz. Há um Jesus terapeuta, há um Jesus que passa pano, há um Jesus de uma porta larga, há um Jesus de um caminho não mais estreito. E eu ouvi um pastor muito incrível, que eu gosto muito dele, apesar de discordar de alguns pontos, ele chama Eliseu Rodrigues, ele é um pastor de uma linha mais assembleiana. E ele fala o seguinte: igreja jamais foi hospital, você não vê isso na Bíblia. Na verdade, a igreja sempre é apresentada como um exército. Quando Paulo olha para a igreja, ele não fala, tomem o soro e fiquem na maca, mas ele fala, tomai, pois, o capacete da salvação e a armadura de Deus, a espada, a couraça, e resista ao diabo e ele fugirá de vocês. E Jesus diz que a porta do inferno não prevalece à igreja, ou seja, no meio dessa cultura moderna que enfatiza esse cristianismo frouxo, diluído, Jesus vem para mostrar para a gente o que é ser discípulo dele. Jesus vem mais uma vez ser sério e duro quanto ao que é ser parecido com ele. Então, no sermão de hoje à noite, a gente vai aprender 3 coisas a partir desse texto, que são 3 exigências importantíssimas para sermos discípulos de Jesus. E em primeiro lugar, o que o texto fala, Mateus 16, versículo 24, é: negue-se a si mesmo. Essa expressão é uma expressão que, como a gente pode ler, está no imperativo, ou seja, é uma ordem. Jesus não sugere, mas Jesus está ordenando que o primeiro passo para você se tornar cristão, que o primeiro degrau que você tem que subir para ser crente é negar a si mesmo. A negação não é algo opcional, a negação não é algo parcial, mas a negação de si é uma decisão definitiva e contínua. O que isso significa? Que quando eu olho para Jesus e decido seguir Ele, significa que de uma vez por todas eu vou negar quem eu sou. Eu vou negar os meus desejos, eu vou negar as minhas vontades, porque agora eu tenho um Senhor e um Mestre. E a vontade de um escravo e de um servo não é realizar a própria vontade, mas é realizar a vontade do seu Senhor. Por isso que a primeira exigência do discipulado que Jesus trabalha é: negue a si mesmo. Não existe cristianismo que não envolva negação. E um estudo de pastores afirmou, um estudo recente afirmou, que o pecado que os crentes nunca confessam, sabe qual é? O orgulho. É o pecado que as pessoas menos confessam na igreja. Ninguém confessa que é orgulhoso. Ninguém confessa que é vaidoso. Ninguém confessa que gosta que as coisas funcionem do seu próprio jeito, ou senão não funciona. Ninguém confessa que acha que sabe parecido com... Negue a si mesmo. Negar a si mesmo significa renunciar a qualquer direito. É você, mesmo estando certo, se recusar a estar certo. É você, independente da situação que aconteça, você fala, eu estando certo ou não, eu abro mão dos meus direitos, porque o mais importante não é conquistar o que eu quero, mas é conquistar o que o Cristo quer, então eu me nego. E num mundo onde as frases das biografias dos Instagrams seja você mesmo,
Be yourself, em inglês. Siga seu coração. Jesus fala, negue a si mesmo. Essa é a primeira exigência, se você quer ser chamado de cristão. Essa é a primeira exigência, se você quer ser discípulo de Jesus. Essa é a primeira exigência para seguir o Mestre. Você tem que negar a si mesmo. O discipulado envolve reorientar quem nós somos. Nós somos muito cheios de nós mesmos. Nós gostamos de independência, nós gostamos de autonomia, nós gostamos de ir e fazer e ser do nosso jeito, mas Jesus apresenta que pessoas que são parecidas com Ele são pessoas que se negam, como a gente viu no sermão de sábado. Jesus negou ser igual a Deus, mas se fez servo e se humilhou até a morte de cruz. Aqueles que são seguidores de Jesus são aqueles que se negam. Negar-se significa nos submetermos à vontade de Deus e não à nossa. Isso significa, em primeiro lugar, abandonar sonhos e planos que contradizem os valores do reino de Deus. Independente do quão bonito, independente do quão divertido sejam os seus sonhos e as suas vontades, negar a si mesmo significa abandonar tudo que não glorifica Deus, abandonar tudo que não aponte para Jesus, abandonar tudo que não seja um reflexo de que você está imitando Jesus. É aceitar que a vida não pertence mais a você, mas pertence a Jesus. E eu sei que isso é muito bonito e é muito poético da gente falar, mas é como se a gente deixasse uma cadeira e fala, essa é a cadeira das decisões da minha vida. E aí tem um dia que a gente fala, Jesus, toma conta dessa cadeira das decisões da minha vida. Mas no primeiro momento que a situação aperta, nós somos o primeiro a sentar nessa cadeira. E aí a gente senta e fala, não, desculpa, esqueci, é Jesus. Aí aperta um pouco, a gente senta, vai falar, e quando a gente vê, quem mais está sentado nessa cadeira é a gente, não é mais Jesus. É aceitar que a nossa vida não pertence mais a nós. A ideia que Paulo trabalha é que nós fomos comprados por Cristo. Paulo trabalha em todas as suas cartas que ele é escravo de Jesus, ou seja, não é uma mentalidade de o que eu quero, o que eu desejo, mas é uma mentalidade para o que Deus quer, o que Deus está fazendo. Então, em primeiro lugar, primeira exigência, negue a si mesmo. Segunda exigência, tome a sua cruz. E essa é uma das expressões mais interpretadas de maneira equivocada da história. Uma vez falando sobre tomar a cruz, o irmão falou, não, eu tomo minha cruz todo dia, pô. Porque aquela minha esposa, misericórdia, aquilo ali é uma cruz. Não, aquele meu chefe do trabalho não dá não. Meu marido, misericórdia, ô cruz pesada de carregar. Não aguento esse homem não. Esse homem me enlouquece. Olha a minha cruz aí, ô cruz. Mas será que era disso mesmo que Jesus estava falando? E quando a gente entende a expressão cruz para nós hoje, não é tão pesada, porque cruz hoje é símbolo de igreja, cruz é uma coisa boa, cruz é uma coisa feliz. A gente vê uma cruz, a gente já sabe que tem ali seguidor de Jesus, a gente já se anima, a gente brinca, a gente gosta, a gente acha bonito, a gente põe nos T da nossa igreja, é uma coisa maravilhosa, eu amo. Mas naquela época, a cruz era um símbolo terrível. A cruz era um símbolo destinado aos piores criminosos. A cruz era um símbolo pesado, vergonhoso, doloroso. A cruz era algo que, se você carregasse uma vez, não tinha mais como voltar atrás. Não existe a história de nenhum condenado à cruz que voltou ou que sobreviveu. Todos os condenados à cruz, todos os que um dia colocaram a cruz sob os ombros, foram mortos. Quando Jesus usa a expressão, na segunda exigência de se parecer com Ele, de tomar a cruz, Ele está falando de levantar e carregar algo pesado que vai te levar à morte. Ele está falando de que você precisa mudar o seu estilo de vida a ponto que Jesus seja
algo que você está disposto a dar a sua vida. E é exatamente assim que os apóstolos entenderam. E esse é o motivo que todos foram martirizados, exceto João. Tomar a cruz não é o outro, não é uma situação difícil, mas tomar a cruz é você carregar o próprio instrumento de morte, até a hora que você vai deixar de carregar, só para ser pendurado nele. Trazendo nos dias atuais, tomar a cruz é como se fosse numa execução de cadeira elétrica, você carregar a sua própria cadeira até o lugar onde você vai ser executado. E Jesus está dizendo, tome a sua cadeira, carregue aquilo até a sua morte. Tomar a cruz é que Jesus mostra para os discípulos que o cristianismo não é algazarra, que o cristianismo não é sempre se sentir bem, que o cristianismo não é autoajuda, mas que o cristianismo é uma porta estreita, que às vezes envolve lágrimas, dor, sofrimento, às vezes envolve perseguição, vergonha, às vezes as pernas tremem, às vezes envolve quedas, às vezes envolve dor. Tomar a cruz significa acabar com essa teologia de triunfalismo, de prosperidade e entender de verdade aquilo que Jesus quer para as nossas vidas. Assim como Jesus carregou a cruz e sofreu para nos redimir, nós que seguimos a Jesus também sofreremos com Ele. Não há discipulado, não há cristão, não há crente, não há igreja sem cruz. Isso significa, em primeiro lugar, estar disposto a ser rejeitado por causa da sua fé. O crucificado era rejeitado por todos, o crucificado era cuspido, o crucificado era rejeitado, era xingado, o crucificado era maltratado, o crucificado era exposto à nudez em praça pública, o crucificado era morto como um exemplo para todos do que não fazer. Tomar a cruz é estar disposto a dar a vida por essa causa chamada cristianismo, é estar disposto a ser rejeitado por causa da sua fé. Tomar a cruz significa sofrer injustamente sem abandonar a Cristo. Assim como carregando uma cruz nas costas, Jesus não deixou a cruz cair, mas mesmo pesada, mesmo sendo cruel, mesmo ele sem merecer, Jesus não largou a cruz. Quando ele nos diz que devemos tomar a nossa cruz, ele está falando, vocês devem agir como eu agi, sofrendo injustamente, sem abandonar a fé. Significa sacrificar o conforto e a segurança para seguir a Deus. E em nossa cultura, onde a cruz muitas vezes significa perder oportunidades, ser ridicularizado, sofrer, Jesus nos ensina que tomar a cruz é o requisito básico para ser discípulo dele. E a pergunta que eu me faço quando eu leio isso é: eu estou disposto a carregar esse peso por amor a Cristo? Eu estou disposto a morrer por causa desse negócio? Eu estou disposto a verdadeiramente vestir a camisa desse trem? Isso é importante, porque em outro estudo de caso, sabe qual é a coisa que mais entristece um pastor? Sabe qual é a coisa que mais causa a desistência de pastores do campo? Sabe qual é a coisa que mais causa ansiedade, tristeza, depressão, burnout, toda coisa em qualquer ministério ou pastor? Pessoas na igreja que nunca se converteram. Pessoas que na igreja estão há 20, 30, 40 anos e nunca amadureceram. Pessoas na igreja que vivem o evangelho há décadas, mas nunca se tornaram discípulas de Jesus. Porque, em primeiro lugar, não negaram a si mesma. Em segundo lugar, não tomaram a sua cruz. E em terceiro e último lugar, não seguiram a Jesus. Seguiram somente a um conjunto de regras, a um conjunto de normas, a uma nova regência. Antes eu vivia de acordo com as regras da cultura que meus pais me deram, agora eu vivo de acordo com as regras da Igreja Adventista da Promessa.
mas não houve transformação, não houve mudança de vida, não houve mudança de coração, não houve mudança de pensamento, não houve mudança de temperamento. Eu vejo Pedro, um homem que tirava a espada e cortava a orelha do soldado. Eu vejo Pedro, um homem impulsivo que negava a Cristo. É o mesmo que está lá e apanha em Atos pelo sumo sacerdote e diz: mais vale obedecer a Deus e aos homens, e sai daquele lugar logo depois de apanhar, logo depois de uma baita surra, e prega de novo. Eu vejo Paulo, um perseguidor da igreja, cruel, que falava que ele era o cara que vivia pelo mérito, que vivia pela lei. Quando encontra Jesus no caminho, ele é transformado e não é o mesmo. Pessoas que vivem na igreja, elas devem um dia serem confrontadas com este texto, tomarem uma decisão de uma vez por todas. Você vai ou não ser discípulo de Jesus? Você vai ou não passar por essa peneira? Você vai ou não passar pela porta estreita? É importante a gente enxergar esse texto e refletir. Nós temos vivido um discipulado radical. Porque, em terceiro lugar, o verbo continua no imperativo, siga-me. Um cristão é chamado a se parecer com Jesus. A ideia do texto é como se Jesus tivesse um pé muito grande e estivesse andando na areia da praia. E quando a gente anda na areia da praia, fica as nossas pegadas. E Jesus é esse que começou o caminho como o primeiro. E nós somos esses que estão entrando depois no caminho, e a gente olha as pegadas de Jesus, e a gente tenta pisar no mesmo lugar onde Ele pisou, para nos tornar parecidos com Ele. Mas a verdade é que muitas vezes na igreja, a gente tem tentado pisar em pegadas que não são a de Jesus, a gente tem tentado seguir caminhos que não são dele, e a gente tem sido discípulo de qualquer coisa, menos de Cristo. Seguir a Cristo não é algo que a gente faz de final de semana. Seguir a Cristo não é algo que acontece durante a oração somente, mas seguir a Cristo é um estilo de vida que você adotou de uma vez por todas. Não é só uma crença intelectual, não é só teoria, não é só um dado do IBGE, não é só uma coisa que você responde quando te perguntam que religião é a sua, mas é um jeito que você vive. Você não vive mais de acordo com seus próprios padrões, porque você encontrou alguém melhor, você encontrou alguém que você está disposto a sacrificar quem você é, a sua vida, o seu coração, você encontrou alguém que você deve seguir. E a verdade é que uma hora na vida a gente vai ter que responder isso. Eu sigo ou não a Cristo? As minhas atitudes têm sido de uma pessoa que é discípula de Jesus ou não? O jeito que eu reajo às situações tem sido um jeito de alguém que teve o caráter transformado por Cristo ou não? Eu acho que é hora da igreja brasileira, da promessa, da gente tomar uma escolha certa e dura, de ter nas nossas igrejas pessoas que são discípulas de Jesus, e não mais alimentar crentes de 10, 20, 30 anos que nunca se converteram, que nunca foram transformados, que nunca acreditaram no Evangelho. E eu quero concluir dizendo que o discipulado não é uma escolha, o discipulado é o único caminho. Não existe outra forma, não existe outra maneira, não existe outra pregação. Se você estiver afim de ir para outra igreja que tem um sermão mais light, pode ir, fica à vontade, mas eu lhe aviso, não existe outro caminho de vida. Não existe outra maneira. Jesus apresenta o único jeito de ser discípulo dele, negando a si, tomando a cruz e seguindo ele. Você até pode encontrar, eu posso até encontrar uma igreja que me deixe confortável, uma igreja que deixe meus filhos confortáveis, uma igreja que fale aquilo que eu quero ouvir, uma igreja que me trate como alguém importante, uma igreja que eu posso fazer o que eu quero, mas igrejas verdadeiras é uma igreja que apresenta um discipulado,
onde você tem que negar quem você é, tomar a cruz e seguir a Jesus. Então, concluindo, que a gente possa, nessa noite, avaliar a nossa vida. Há algo que ainda precisa ser negado para nós seguirmos a Cristo. Há alguma luta, há algum pecado que nós ainda não abrimos mão para seguir a Jesus? Será que muitas vezes temos negociado com Deus? Amanhã eu paro, depois eu começo. Será que não é hora da gente avaliar quem nós somos e falar, eu preciso me negar? Será que não é hora da gente tomar a nossa cruz? Será que não é hora da gente levantar com a cruz nas costas e voltar a andar? Talvez seja a hora da gente largar esse cristianismo estagnado que a gente viveu, que a gente tem vivido, e voltar com uma cruz pesada nas costas, seguir os passos de Jesus. A boa notícia é que este caminho do discipulado não é sozinho. Jesus está contigo. Talvez você possa falar, Gustavo, eu tento, mas eu não consigo. Gustavo, é difícil demais eu me negar. Gustavo, eu não consigo tomar a cruz. Gustavo, eu sou uma pessoa que gosta de reconhecimento, que gosta de louros. Eu sou uma pessoa difícil. Gustavo, eu sou uma pessoa que quando eu me dou conta, eu já estou sentado naquela cadeira das decisões. E eu te respondo dizendo, eu também sou essa. E quanto mais a gente tentar fazer pelas nossas forças, mais a gente vai se tornar ela. Mas a grande virada de chave que se deu na minha vida, se deu na sua e pode se dar nessa noite, é quando eu entendi que não era pelas minhas forças. É quando eu entendi que esse homem, que deu todas essas exigências para mim, foi aquele que cumpriu todas elas. Jesus não é um pregador hipócrita que manda você fazer algo impossível. Mas Jesus é aquele que não só mostrou o que é possível, mas Ele é aquele que te acompanha, que te capacita, que te perdoa, que te levanta, que te impulsiona a mais uma vez continuar neste caminho. Eu não sei quanto tempo de fé você tem, eu não sei se uma hora você parou, uma hora você se estagnou, mas nessa noite Jesus quer pegar mais uma vez na sua mão, te levantar e falar, continue me seguindo, continue se tornando cada vez mais parecido comigo, não pense que você já atingiu o máximo, não ache que você já é maduro o suficiente, não ache que você já tem tudo, continue precisando de mim, porque é assim que um discípulo é. Cristo, Ele é o exemplo supremo de entrega, Ele é aquele que negou a si mesmo, Ele é aquele que tomou a cruz, Ele é aquele que seguiu a vontade do Pai, e Ele é aquele que fala, se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O discipulado não é fácil, mas nós não temos outra opção enquanto igreja, devemos seguir a Jesus. Você está disposto a segui-lo? E eu peço para você ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Que nessa oração a gente possa pedir que o Senhor venha capacitar as nossas vidas para ou nós entrarmos de uma vez por todas nesse caminho de sermos discípulos de Jesus, ou Jesus mais uma vez nos levantar. Às vezes, durante a caminhada árdua, estreita e difícil, a gente se cansa, a gente desiste, a gente pensa em largar os pontos, a gente pensa em ir embora. Às vezes, a cruz está pesada demais, a gente senta e quer descansar e quer parar. Mas nessa noite, Jesus está nos exortando, não pare. Porque no dia que você acreditar que essa cruz vai ser erguida pela força do seu braço, ela se tornará mais pesada, mas leve a cruz, siga Jesus, negue-se a si mesmo pela capacitação que Deus te dá. Porque o fardo dele não é pesado, mas é leve. O jugo dele não é duro, mas é leve. Ele é manso e humilde de coração.
Embora difícil, não existe outro caminho mais glorioso, mais satisfatório, mais incrível, mais perfeito que ser discípulo de Jesus. Porque quando nós somos discípulos de Jesus, tudo à nossa volta é transformado. Embora eu esteja me negando, embora eu esteja tomando a minha cruz, sofrendo, eu continuo feliz, como Paulo fala. Exteriormente nos desgastamos, mas interiormente estamos sendo renovados. Sofremos no hoje, temos uma glória futura, porque Jesus está conosco nessa caminhada do discipulado. Feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado pela mensagem dessa noite. Em primeiro lugar, nós oramos e pedimos perdão, Pai. Perdão se muitas vezes nós somos esse crente legalista, que está na igreja porque os pais um dia estiveram. Está na igreja por cultura, está na igreja por legalismo, está na igreja por costume. Perdão se somos estes, que nunca foram transformados genuinamente, mas continuam usando a religião para esconder a verdadeira natureza. Perdão se nós somos esses que se dizem crentes, mas que em nada se assemelham a um discípulo de Jesus. Perdão se somos esses, que até entramos por este caminho, que até decidimos ser discípulos de Jesus, mas durante as dificuldades da vida, a gente caiu, mas que durante o caminhar, a gente começou a acreditar que era pela força do nosso braço, e tudo ficou mais pesado, tudo ficou mais cruel, tudo ficou mais triste. Perdão se nós somos estes que durante a jornada de discipulado, nós desanimamos, nós entristecemos. Tenha misericórdia se somos estes que são reclamões, críticos, insatisfeitos, rancorosos, sem perdão, impulsivos. Perdoe-nos, Pai. Perdoe-nos, Pai, se um dia a gente se pareceu mais com um clube do que uma igreja que segue a Cristo. Perdoe se um dia a gente começou a olhar mais para a gente do que para o Senhor. Que nessa noite haja transformação de vida. Que nessa noite haja transformação de mente. Que nessa noite corações sejam impactados pela verdade do Evangelho. Pelo Espírito Santo de Jesus, que não deixa nunca mais nós sermos os mesmos. Pela glória que há no caminho do discipulado, que embora seja difícil, nenhum caminho que o mundo oferece é melhor do que esse. Que mais uma vez a sua glória e o seu amor venha a impactar quem nós somos, a ponto de todo o resto perder o valor e o significado, perto de conhecer cada vez mais a Jesus. Não deixe que a gente acredite que já atingimos, não deixe que a gente acredite que já estamos maduros o suficiente, mas nos conduza à maturidade, nos conduza a nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus. Conduza a sua igreja a um processo de discipulado genuíno e verdadeiro para a sua glória. Que nós possamos, pela graça e misericórdia em nome do Senhor Jesus, verdadeiramente sermos discípulos de Jesus. É isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar ao Senhor.
vou sentir